Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um WCast, esse podcast que traz diversas personalidades aqui do município de Itatira. E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui muito especial, também pelo momento muito especial. Hoje nós vamos falar, sabe de quê? Vamos falar de cultura. Nós estamos nesse período da Semana Santa, período de Quaresma e também já o domingo de Páscoa. Nós vamos falar sobre produções culturais. E o nosso convidado, ele é uma pessoa muito atuante aqui no município de Itatira. O seu berço, na verdade, foi os momentos culturais do município de Itatira realizados pelos seus pais. Ele é filho da dona Margarete Jucá, o seu Antônio Lopes. Muitos de vocês talvez conheçam o pai dele por Marreca. Sabe de quem eu estou falando? Muito bem, eu estou falando dele. Sejam bem-vindos, meus amigos. Uma salva de palmas para ele. Leno Lopes, que está comigo hoje aqui no estúdio, no nosso WCast. Leno, é um prazer, cara. Prazer imenso, satisfação ter você aqui conosco. Para a gente contar, claro, um pouquinho da tua história e, evidente, contar esse trabalho maravilhoso que tu faz à frente à cultura aqui do município de Itatira. Bem-vindo. Obrigado, W. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Momento muito especial para mim, para falar um pouco dessa trajetória nas produções culturais e também um pouco sobre a cultura do município de Itatira. Então, muito obrigado, W, pelo convite. Estou muito feliz e honrado de fazer parte desse momento. Muito bem. Olha, o Leno, ele começou o gostar, digamos assim. Para você fazer algo, você primeiro precisa gostar. E ele me contou agora há pouco que tudo isso começou porque a mãe dele, ela produzia as quadrilhas. Está chegando, né, o período de São João? Você está em casa, já sabe que já está se preparando para o São João? Pois é, a mãe do Leno, a dona Margarete Jucá, ela fazia as quadrilhas, né, juninas aqui em Itatira, e o pai dele também fazia muitas produções culturais. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história dos pais e em seguida a gente vai construindo essa história aqui do Leno Lopes. Leno, conta um pouquinho como é que funcionava aí o trabalho da sua mãe e também do seu pai. Lá atrás, você pequenininho, criança, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu acompanhei muito a trajetória dos meus pais, envolvidos bastante com produção, que hoje a gente entende como produção cultural, mas era um processo muito orgânico deles. Eles tinham uma missão. Meu pai mais envolvido com muitas atividades culturais lá em Itatira e a minha mãe dentro da sua área mesmo, trabalhando ali no antigo CCI. Ela coordenava alguns projetos culturais, entre eles a quadrilha junina, que era a quadrilha matuta. Então eu sempre tive muito envolvido, né? No meu pai já era diferente, ele já tinha um trabalho mais amplo na cultura e no esporte. Ele era muito envolvido com o esporte, tanto que a quadra de Itatira leva o nome dele, né? A quadra lá de Itatira leva o nome porque aquele campinho que hoje tem a quadra foi ele que mandou fazer. Olha que legal, cara. E aí ele fez aquele campinho que ele treinava com os meninos e aí, né, depois foi feita aquela quadra que hoje é a quadra da Adelígia. Mas voltando para o campo cultural, a Paixão de Cristo, por exemplo, é um desses projetos que eu estou à frente hoje, que foi começado por ele, com a Luciana Nunes. Na época eles eram jovens. Os dois deram início, eles eram coordenadores do grupo de jovens da igreja, então eles tinham esse contato com a igreja e resolveram criar o grupo da Paixão de Cristo. E aí também a tradição do Judas, também as tradições principalmente ligadas aos eventos culturais. Então, meu pai ele tinha um clube de forró chamado Baladeira, que ele fazia um trocadilho com bar ladeira, da ladeira. Entendi, bar na serra, lá na ladeira. Isso. Então, ali na entrada da Itatira, próxima à estátua do Menino Deus. Então, lá era o grande cenário cultural da Itatira acontecia no Bar Ladeira. Então, todos os eventos, aniversários, festas, finais de ano, festas de 15 anos, tudo era nesse Bar Ladeira. Então, a minha vida toda foi envolvida, eu acordava e dormia com produções, com caixa de som, com barulho, e todo mundo ficava perguntando à mãe, Margarete, como é que teus filhos conseguem dormir com esse barulho? Porque assim, a casa era dentro do bar.
E aí veio nisso e os shows de talentos, né? A gente tem vários registros de pessoas que hoje, né, da comunidade, então tem um show de talentos que ficaram vários anos eles produzindo, né? Desde a década de 80, década de 90, até início do ano 2000. Eu cheguei a acompanhar, participei também, eu fui muito motivado por ele, eu fazia o papel do Júnior, da Sandy Júnior, aquela música Abre a Porta Mariquinha, já pequenininho, encenando o Júnior pequenininho. Entendi. E era isso, né? Então, sempre muito eles muito me envolvendo nesse percurso. E também na escola, né? A escola, para mim, foi meu maior teatro. Foi o espaço onde eu pude me envolver bastante com a cultura. Eu tive professoras maravilhosas que hoje trabalho com elas, como a Reginalda Alencar, a Magna, que eram pessoas que nos incentivavam no campo da cultura. Então, assim, tanto a escola como casa foram esse espaço que me ajudaram a contribuir para que eu pudesse me manter no campo da cultura desde muito novo. Muito bem, olha só que história legal. Leno, agora eu sei que hoje você é um mestre da cultura de Itatira. Inclusive, estuda bastante, né? Você já está fazendo o quê? Já está fazendo doutorado já? Não, eu parei um pouco no campo dos estudos, né? Eu concluí uma graduação recentemente e aí foi muito desgastante, e aí eu dei uma pausa, mas eu estou montando agora o meu projeto de doutorado, se Deus quiser, para estar voltando para a pesquisa no campo da cultura. Mas, por enquanto, eu estou de um ano sabático para produzir e estudar menos. Então eu passei uns 3 anos fora para estudar, mas isso me ajudou bastante, eu me enriqueci muito e estou tentando aproveitar esse material que eu vivi para colocar nas minhas produções e poder retomar os estudos novamente. Perfeito. Eu perguntei assim porque o Leno, a gente sempre vê ele hoje, né, fazendo um trabalho em Itatira, mas ele não deixa de estar lá em São Paulo buscando melhorias para a cultura. Recentemente a gente viu ele lá em Brasília, e é claro que a cultura ela não tem como andar se não tiver alguém também buscando os projetos, parcerias, né? Conheceu lá a Margarete, não foi? A ministra. Cara, eu vi lá, muito bem. Foi muito bom. Como é que foi esse momento seu lá com a ministra? Bom, primeiro que foi uma oportunidade única, né? Eu fui convidado pela Secult-CE, pela Secretaria da Cultura, para estar em Brasília representando os municípios do interior do Ceará, né? Então, fiquei muito lisonjeado com isso e foi, assim, era um convite aberto, né? Mas poucos municípios, vou dizer 3, conseguiram ir para Brasília, do Ceará. Itatira era um deles. Então, a gente teve uma audiência, a ministra aconteceu durante o Encontro Nacional dos Novos Prefeitos do Brasil, e tinha uma pauta para a cultura, e a ministra só abriu uma pauta para o Ceará, né? Porque o Ceará tem muito respeito lá no Ministério. Que massa, cara, que legal. E aí o Ceará é o estado, um dos estados que está mais à frente no campo das políticas públicas culturais do Brasil. Então a gente tem esse poder, inclusive nós temos vários servidores que compõem o MINC que hoje são cearenses, vieram dessa parte, inclusive, talvez você conheça o Fabiano Piuba, que era antigo secretário de Cultura do Ceará. Sim, sim. Hoje ele é secretário de Livro e Leitura do MINC, né? Então tem vários parceiros que estão lá no MINC com a gente. Então, assim, o Ceará tomou de conta do Ministério da Cultura e aí a gente tem um acesso melhor. E aí Margarete Menezes teve essa gentileza de, dentro da sua agenda, receber o Ceará, no qual a gente pôde estar discutindo coisas a nível estadual, a nível federal, principalmente em relação aos repasses federais para os municípios, formas de fomento. Então, assim, foi um momento muito importante para essa articulação entre entes federativos, mas principalmente para nós. E eu escutei muito de outros amigos secretários de Cultura do Ceará, né, que a gente estava sendo muito bem representado pelo Ceará e confiavam muito nesse trabalho que a gente tem feito. Enfim, foi um momento único, né, da cultura de Itatira ser reconhecida a nível nacional. Então lá a gente foi reconhecido. Eu apresentei uma parte das coisas, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas eu consegui apresentar um pouco de Itatira, um município de 20 mil habitantes, que tem uma riqueza cultural. Uma riqueza cultural que poucos municípios têm, né? E que mantém essa riqueza cultural de um nível muito grande. A gente tem um nível elevado, a gente tem espetáculos, a gente tem quadrilhas de níveis extremamente elevados, né? Prova disso,
né, que depois eu posso falar melhor, mas a questão junina, que é muito forte. Enfim, consegui apresentar a Margarete, ficou bastante impressionada. Vamos falar sobre esse ponto. Ela ficou bastante impressionada com esse circuito cultural que Itatira tem, por ser um município pequeno, né? E aí a gente estava tentando lá também, aproveitando a palhinha, lá com a Margarete Menezes, porque a gente tem um projeto de construção de um centro cultural, né, no município. E aí eu apresentei um pouco desse centro cultural, como é que está o projeto, né? Boa. E também fazendo aquela força política para a Secretária da Cultura do Ceará também atender o nosso pedido, que é um recurso fundo a fundo, para que a gente consiga construir esse centro cultural aqui no município. Então, assim, foi maravilhoso. Brasília foi histórico. Muito bem. Conversando aqui com o Leno Lopes, como você viu, olha, nós vamos ter muito para falar aqui, porque a cultura de Itatira é riquíssima. Agora, Leno, me fala um pouquinho, quando você, criança, né? Ainda na escola, quais eram os projetos que tu costumava participar dentro do município? Como é que surgiu o abrir das portas para o Leno Lopes, hoje, coordenador de cultura, faz um trabalho aí de um secretário, depois nós vamos até falar sobre isso, porque muita gente fala, e a gente é sabedor disso, que quando o município ele tem uma secretaria no município da cultura, as coisas andam bem mais rápido, né? Sim. E assim, com a coordenação já está indo bem, imagina só quando cultura. Mas vamos lá, voltando lá no ponto da escola. Como é que surgiu essa abertura das portas para o Leno Lopes, hoje coordenador de cultura no município de Itatira? Bom, a escola, de fato, para mim foi... Até fico arrepiado porque me vem toda essa memória afetiva da escola, né? Então, eu sempre fui muito envolvido com as artes, né? Artes cênicas e principalmente teatro e dança. E a gente tinha a oportunidade, na época nós tínhamos o FEST, né? O FEST para mim é a maior escola de talentos de Itatira, né? Era festival de talentos de fato, mas o FEST para mim ele foi a minha escola, e é onde eu me descobri, é onde eu consegui desenvolver meus potenciais artísticos. Eu participava de várias categorias, como a dança, o teatro, participava do xadrez, participava do vôlei, participava da pintura, do cordel, eu participava também da feira científica, e a gente sempre teve muitos bons resultados. Então o FEST, e é uma coisa que eu sempre tento trazer de volta, o FEST já está com 10 anos que o FEST não existe, e para mim foi uma grande perca, porque o FEST era o maior descobridor de talento de Itatira, né? Era aquele espaço onde os jovens tinham como descobrir seus talentos pessoais e coletivos mesmo. Então, a minha vivência na escola foi através do FEST sendo descoberto ali, fazendo teatro, dança, fazendo os trabalhos científicos, onde a gente vai se desenvolvendo, se empoderando, sabendo falar. E eu sinto muita falta disso hoje. Perfeito. Deixa eu só ponderar aqui, porque muita gente, às vezes, confunde o FEST com os jogos escolares. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O FEST era o Festival de Talentos de Itatira, onde tinha de tudo um pouco. Tinha a galera da escola fazendo uma disputa de dança, cara. Eu lembro disso aqui. Eu lembro do Léo dançando, né, Rosângela? O Léo dançando. A galera fazia pinturas. Era de tudo um pouco. Era muito legal mesmo. E eram 3, 4 dias, né? Era de FEST. Então, por isso que o Leno tá falando que há 10 anos vem trabalhando nessa métrica para resgatar o FEST, tá? E muita gente, às vezes, é bom a gente explicar, quem está acompanhando o podcast, porque muita gente confunde assim, não, mas todos os anos tem. Mas os jogos escolares é uma coisa, o FEST que tinha em Itatira é outra. É isso aqui que nós estamos falando agora. Isso, e o FEST, ele era, não só para mim, mas como para quase toda a minha geração, ele foi o maior descobridor de talentos. A Ramile, por exemplo, que canta. Então, todo mundo ali que produz, que canta hoje, que está dentro da sua vida social, e tem outras funções, outros trabalhos, mas na vida cultural, são pessoas que foram descobridas ali no FEST, né? Falando em FEST, teve também aqui em Itatira, se eu não me engano, muito voltado também à produção cultural, tinha o Voz de Itatira, né? Isso. Tiveram algumas edições e cara, o Wellington Castro, que toca muito bem, né? Primo da gente, um menino bom, ele foi descoberto também, ele começou a de fato despontar num evento desses aqui, um evento cultural em Itatira, né? O Leno pode até pontuar um pouquinho se ele tiver aí
bem afinado nesse ponto, né? De lembrar desse evento de Itatira. Teve esses e outros aí que você lembra? Fala pra gente aí, por favor. O Vozes de Itatira, ele foi um evento que a gente criou no primeiro ano de Departamento de Cultura, assim que eu assumi essa função. A gente criou exatamente no ano de 2015, né? E a gente criou, na época era a Voz de Itatira, era The Voice Itatira na época. Aproveitando aquela vibe do The Voice, né? Isso. Boa. Era The Voice Itatira, depois a gente, né, deixou e foi se transformando na Voz de Itatira. Então a gente criou ali em 2015, eu era coordenador de cultura, a gente criou a Voz de Itatira, a gente pegava uma voz de cada distrito, fazia as preliminares em cada distrito e depois das preliminares em cada distrito a gente fazia a final. E assim, foi um evento de sucesso, a música é algo muito encantador. E que teve continuidade aí, mas parou de fato. Assim como o Miss e Mister, que a gente tinha a rainha do município. Tinha o Miss e Mister também. Então tinha esses eventos que movimentavam aqui bastante. A gente tentava fazer eventos que pudessem movimentar o ano inteiro, né? A gente fez também uma única edição, o primeiro festival regional de dança, aqui em Lagoa do Mato, na praça. Foi um festival de dança onde a gente conseguiu trazer danças de Canidé, de Caridade, Boa Viagem, Senador Pompeu. Foi um evento muito legal também, né? Que ficou aí, não teve mais continuidade. Então, todas essas produções culturais, elas foram existindo a partir do que a cidade tinha. Então, hoje a gente não tem um grupo de dança, a gente não tem mais um grupo de teatro que fica ali durante o ano, porque não foi fomentado isso, né? Então, não tem o espaço para eles poderem se apresentar. Diferente que a gente tem um festival de quadrilha, então tem espaço para a quadrilha se apresentar. Não adianta a gente ter grupos e grupos e não tem espaço para se apresentar, né? Então, teria que ter, antes de mais nada, um evento para que aconteça os episódios, ou seja, a dança, a arte ali do freestyle, não é? Aquela dança lá, pronto. Ou seja, teria que ter um evento para poder ter espaço para que essas pessoas pudessem se apresentar, como tem o Itajunino, onde se apresentam as quadrilhas, né? Você estava falando da minha infância, outro momento que me marcou muito no campo da cultura foi a minha participação como aluno da banda de música. Então eu fui aluno do Maestro Giovanni durante 3 anos, sendo um ano clarinista, né? Eu tocava clarinete. Sim. E o último ano que eu fiquei aí na banda, eu já era do saxofone alto, né? O sax alto. Então ali também me marcou muito, né? Porque eu já estava no ensino médio e consegui, assim, me desenvolver bastante estudando música, né? Eu compunha na época, eu tinha uma amiga chamada Angélica, a gente fazia muitas músicas juntos, porque a gente estava imerso nesse processo de música, né? Então a gente tinha o maestro Giovanni, um mestre de fato, ali ele era muito exigente, queria que a gente estudasse 8 horas por dia, mas a gente tentava fazer o máximo, pelo menos 3 horas, né? Porque os instrumentos musicais são bastante altos e as vizinhanças incomoda também. Mas foi um local tanto que eu tenho um carinho muito grande pela banda de música, estou sempre tentando fomentar eles, porque eu vim de lá também, eu sei o que é a banda de música. Fico muito feliz de saber também que continua, né? A banda de música já tem mais de 20 anos e eu fiz parte dessa história, mesmo no começo, na primeira geração da banda de música eu estava lá. Que bacana, cara. Olha, às vezes a gente tenta explicar para algumas pessoas que, por exemplo, tudo é um processo. O Leno, hoje, ele busca muitas coisas para Itatira, junto à gestão municipal. No entanto, ele também fez a participação de muitos momentos, tanto na escola, como também na banda de música, há mais de 20 anos, né, que existe aqui em Itatira. Ou seja, é um aprendizado que vem a longo prazo, né? Uhum. E hoje você está executando tudo isso a favor da cultura de Itatira. Porque se hoje você falar, a gente tem um grupo e muita gente diz assim, olha, realmente, de fato, depois que o Leno assumiu essa parte, a gente viu que muita coisa evoluiu. E essa evolução, o que se dá essa evolução? O que você diria? Estratégia, né? Porque a gente precisa, além dos momentos também, existe uma questão importante, que os momentos que a gente está vivendo hoje, né? De 2016 até 2020 foram anos terríveis para a gestão pública em todo o Brasil. Então teve o golpe com a Dilma, então recursos federais caíram, mais de 50% dos recursos federais. Uhum.
Então a gente continuou sendo mantido pelo Estado, algumas ações pontuais, né? Com a pandemia a gente veio com um resgate através da política Aldir Blanc, que deu uma sustentação ali durante o período da pandemia para uma galera que estava precisando. E aí a gente conseguiu institucionalizar a política Aldir Blanc, veio a Paulo Gustavo. Então a gente está vivendo um boom no investimento cultural no Brasil. Então a gente tem que aproveitar, tem que ser estratégico. E esse crescimento da cultura de Itatira se dá pelo reconhecimento da população, né? A cultura é o maior bem da população. A gente sabe que saúde e educação são serviços essenciais. Mas a cultura, ela é um único bem imaterial que pode passar prefeito como pode passar vereador, pode passar secretário, mas ela continua ali. Ficar, né? É um bem imaterial, é um bem inegociável. A cultura, ela é a maior representação de um lugar. A primeira coisa que uma pessoa de fora quer saber, primeiro ela vai querer saber sobre a cultura do lugar. O que esse lugar tem de cultura? Então, assim, o nosso maior cartão postal é a cultura. A gente pode ter melhores índices na educação, melhores índices na saúde, mas a cultura ela vai ter esse privilégio de ser o principal cartão postal de uma cidade. Então, assim, a gente tem isso muito forte em Itatira, então é tanto que a gente é muito reconhecido e respeitado. Itatira é um município super respeitado. Eu falo isso por onde eu ando, no estado do Ceará, nas pessoas com que eu convivo, nos gestores com que eu trabalho, com a própria Secretaria do Estado, nas conversas que eu tenho, que são vários momentos que eu tenho, Itatira é referência. Seja no campo junino, no campo do museu, no campo artístico, no campo de gestão de políticas também. Então, assim, a gente conseguiu trazer a secretária da Cultura recentemente para cá e ela ficou impressionada com um município pequeno ter projetos grandiosos. Na época a gente estava com os agentes culturais, que não existe nenhum município do Ceará com agentes culturais. Nós éramos os únicos. Museu, banda de música, né? Grupo de capoeira. Então, assim, a gente tem uma variedade... Deixa eu te perguntar, tu não fica arrepiado não quando tu fala aí? Porque tu falando isso aí vem assim algumas imagens na mente da gente e de fato só quem gosta realmente... A cultura são partes particulares, né? Você gosta de um setor aqui, outro setor ali, tem outras pessoas que gostam de... Por exemplo, tem gente que gosta mais do São João, gosta das quadrilhas. Tem gente que gosta mais do reizado por causa lá dos caretas, etc. e tal, e daí por diante. Não vem um arrepio não quando tu fala disso tudo, dessas conquistas? Vem. Inclusive, eu até comentei agora, recentemente a gente conseguiu aprovar o reizado dos caretas como patrimônio material do Ceará, ou seja, hoje eles são tesouros vivos. Eles entraram no livro de tombamento do Estado como tesouros vivos, né? É uma realização pessoal, né? Eu fico muito... emocionado com o reizado dos caretas de São Gonçalo. Eu me sinto pertencente a eles, assim, e tenho tentado há muitos anos, né, um trabalho de preservação, de continuidade, de manter. Então, esse ano a gente foi agraciado com o edital Tesouros Vivos do Ceará, que reúne os principais mestres da cultura do Estado. É uma política estadual desde 2005. E nos sertões de Canindé, nós temos 2 municípios que tinham tesouros vivos. Não é toda cidade que tem tesouros vivos, né? Então, sertão de Canindé nós tínhamos em Canindé e Caridade. E aí agora a gente tem Itatira. Então, assim, é muito emocionante saber que o Estado agora vai olhar para o reizado dos caretas de outra forma. Nós somos o grupo de reizado mais velho no estado do Ceará em atividade. Então, foi coisas que eu consegui comprovar. Eu lembro que quando eu comecei meu trabalho com o reizado dos caretas no ano de 2019, começando fazendo uma pesquisa com eles, um trabalho minucioso, né, da gente tentar resgatar um pouco da memória deles, porque a tradição deles é uma tradição oral, não tem nada escrito, não tem nada fotografado. Então, como é que eu vou registrar algo? Como é que eu vou dizer que eles têm 108 anos, se que não tem nada no papel? Então, eu comecei um trabalho de entrevistas. Na época, a Marina estava comigo e a gente começou a fazer um documentário com eles, que em breve vai ser lançado também. Esse documentário já tem 5 anos de material.
Então a gente começou ali na pandemia, aí veio a pandemia, a gente parou. E aí continuei me apaixonando, cada vez que eu ia, eu me apaixonava mais ainda. E um dia nas entrevistas com o seu Erivan, ele me mostra um DVD e lá estava eu, com 12 anos de idade, entrevistando o Reisado dos Caretas, que Sério? eu nem me lembrava. Que legal. Então aí já é outra memória assim, afetiva que eu acabei tendo. Eu com 12 anos fazendo uma entrevista com o Reisado dos Caretas lá, eu comecei a chorar, não aguentei, lá na casa do seu Erivan, e pronto. E aí eu fiquei muito amigo dele, da família, de todo mundo, e a gente conseguiu avançar muito com eles. E eu percebi que eles precisavam, ter a sua história registrada. E o que eu fiz? Fiz um livro contando a história do Reisado, né? Então, fiz um livro contando a história do Reisado, solicitei à Câmara Municipal para aprovar um projeto de lei de patrimônio imaterial. Então, a Câmara Municipal hoje, né, em 2022, reconheceu o Reisado, a Paixão de Cristo e o Pastorio de Itatira, que são os grupos culturais com maior atividade em tempo. Então, Reisado com 108 anos, Paixão de Cristo com 37 anos e Pastorio com 46 anos. Pronto, recapitular aqui então. Quer dizer que o Reisado, o Boi dos Caretas, lá de São Gonçalo, 108 anos. O município tem quanto? 70 e... 75, né? Isso, vai fazer 75. Isso. 74. Aí, digamos que... já estou contando esse ano, né? Uhum. Aí digamos que, por exemplo, antes mesmo do município ser fundado, quando era pertencente a Xeramubim, a galera já fazia esse trabalho lá, só não tinha registro. Isso. Mas se tu fosse falar Chico Jacaúna. Era essa a pergunta. Ele que começou. Ele que começou naquela região Bandeira Cachoeira, ali, entre Bandeira e Cachoeira. Existia o Reisado dos Borges, que era em Cachoeira, um reisado também muito antigo, mas que não conseguiu dar continuidade. Mas o Chico Jacaúna, com seu filho Antônio Jacaúna, conseguiu dar continuidade. Do Antônio Jacaúna passou pro Antônio Pereira, que é pai do seu Zé Dega. Né, o Zé Dega que mantém até hoje, né? Isso, que mantém até hoje. Então, seu Zé Dega ficou muitos anos. Seu Zé Dega começou no Reisado com 6 anos, hoje ele tem 86 anos, então só o seu Zé Dega tem 80 anos de Reisado. Nossa, rapaz. Então, a gente conseguiu criar materiais, subsídios para poder fazer com que o Estado do Ceará reconhecesse. Porque assim, não adianta a gente querer que os de fora nos reconheçam. Se os de casa não começarem, né? Isso. Reconhecer, né? Então Verdade. eu fiz esse trabalho com a Câmara Municipal, através, na época, o vereador Paulo Roberto conseguiu, né, aprovar esse projeto de reconhecimento do patrimônio imaterial desses grupos. E fiz um livro contando a história do Reisado. Na época era 105 anos, hoje já tem 108. Na época era 105 anos. E a gente foi criando materiais para comprovar. Eu tinha tentado em 2022 fazer com que eles fossem reconhecidos como tesouros vivos e não passamos, ficamos em 3º lugar. Nesse ano, em 2024, escrevi novamente com mais material, mostrando que Itatira já estava reconhecendo, porque também teve outro reconhecimento, a quadrilha Folia Junina no Sertão, a Folia no Sertão, eles fizeram um trabalho magnífico em 2023, contando a história do Reisado. E eles ganharam, foi a maior, na época, tinha sido a maior premiação da Folia em toda a sua história. Onde ela trouxe a história de Itatira para dentro do junino de uma forma muito criativa, né? Fiz parte um pouco daquela construção ali, mas eles se empoderaram da história de Itatira e o pano de fundo da Folia era o Reisado dos Caretas, né? Pô, isso ajudou também a, por exemplo, efetivar o Boi dos Caretas como esse patrimônio imaterial? Com certeza. Trabalho feito em 2023? Com certeza. O trabalho da Folia, de um grupo, e também deles serem reconhecidos em todo o Ceará. Eles passaram por 17 festivais, 15 ganharam, né? Então, foi inédito a atuação deles nessa época, nunca tinha sido. Foi por isso que eles voltaram ano passado com muito mais força. Mas, enfim, o Reisado, aí também a gente fez uma exposição no Museu de Itatira contando a história do Reisado, né? Trouxe o museu para perto deles e também os alunos para conhecer a história do Reisado. E fizemos uma mostra natalina homenageando o Reisado dos Caretas. Ou seja, um evento, uma quadrilha, uma exposição, um livro, umas fotos. Então, assim, tudo isso vai... Fortalecendo. Uma lei... Vai fortalecendo a candidatura daquela... Porque, assim, é o Ceará todo disputando. O Tesouros Vivos, ele é tipo
o Oscar da Cultura do Ceará. Eles vão ser intitulados pela Universidade Estadual do Estado como mestres da cultura popular. Inclusive, eles poderão dar aula em universidades, porque eles vão ter o título de mestre, né? É transmissão de saber. Eles têm o notório saber na área do reisado, eles poderão transmitir o saber na área dos reisados. E o que é que eles ganham com isso? Eles ganham essa notoriedade estadual e uma política de preservação, para que aquele reisado não... O Estado eles vão poder participar de editais e ter pontuações diferenciadas, eles vão ter editais específicos só para eles acessarem os recursos. Então, assim, são vários tipos de ações que vai fomentar ainda mais o trabalho do reisado Boi dos Caretas. Quando você fala, por exemplo, em planejamento, lá atrás você pensou nisso tudo. Assim, olha, nós precisamos ter algo no município de Itatira que seja reconhecido a nível nacional. Não estou falando nem de estado, a nível nacional. Aí hoje nós temos o Boi dos Caretas. Aí você deve ter pensado. Tu me disse foi assim, tá? Tu deve ter pensado. Por exemplo, vamos aqui no São João. São João pode falar de caretas. Deu uma pitadinha lá. O Natal, vamos falar também dos caretas. Deu outra pitadinha lá. Agora vamos lá para a Câmara, reconhecer. Juntou isso tudo, levou para o Estado e agora já está em nível nacional. Foi mais ou menos assim mesmo, para o pessoal entender? Foi. Como eu falei, trabalhar com gestão cultural é trabalhar com estratégia. Então, desde o momento quando a gente perdeu aquela candidatura, eu percebi que a gente não tinha material sobre o reisado. Então, eu fiquei, poxa, nós somos um município que tem o reisado mais antigo do Ceará e nós não temos nada falando sobre eles. E eu fiquei, agora a gente vai mudar essa história. Então, a gente, com as pessoas certas, a gente conseguiu planejar para que a gente pudesse colher lá na frente. Eu sabia que ia abrir outro edital e eu estava muito confiante. Porque eu fiz pressão também. Eu falei, gente, eu chegava nas reuniões na Secult, eu falei, olha, nós temos um reisado de 107 anos. Eles, como assim, não é Tesouro Vivo? Pois é, a gente vai conseguir. E assim, para mim é uma grande realização pessoal. Não é pensando só no meu trabalho no campo da gestão cultural, não. É uma realização pessoal, porque eu sei o que eles passaram nesses 108 anos, tentando manter essa tradição viva. Se hoje eu me aposentasse na Itatira, se eu dissesse assim, não, Lennon, você pode sair da Itatira. Hoje eu sairia com feliz, realizado, por duas ações. O Museu de Itatira, que era um sonho de ter saído do papel. Eu sou muito grato ao prefeito Zé Dival, porque eu já participei de outras gestões e a gente não teve o mesmo apoio que a gente teve com o prefeito Zé Dival em relação à cultura, nesse sentido do museu, né? A gente tentou várias vezes, mas o prefeito Zé Dival, no primeiro ano, a gente apresentou o projeto e foi aprovado, e ele deu todas as condições para a gente montar o museu. Então, assim, são duas grandes, para mim, são grandes projetos pessoais, que era o Museu de Itatira e os Reisados Caretas Ser Tesouros Vivos. Se eu for hoje sair da Itatira, eu saio tranquilo, que o meu trabalho ele já foi, né, já cheguei onde eu queria chegar. Cara, eu fiquei um pouco emocionado agora, porque assim, olha, se você analisar, daqui a 10 anos, 20 anos, os nossos filhos que vão estar possivelmente se formando, eles vão estar trabalhando dentro das escolas e, consequentemente, nas universidades, se Deus quiser, essa história de Itatira. Porque hoje, quem não faz aí um curso de história e tem acesso a histórias de outros municípios, a histórias de 200 anos atrás, de 100 e tantos anos atrás, e o município de Itatira com histórias boas como essa, grupo cultural de reisado, quadrilha, etc e tal, isso daqui a 10, 20 anos é de arrepiar cada vez mais. Claro, aqueles que vão valorizar a cultura, e tomara que a gestão nesse período, Leno, seja uma gestão igual essa de agora, como você falou, que conseguiu realizar esses feitos aqui em Itatira, porque de fato, é por isso que eu vou entrar agora nesse ponto. O que o município de Itatira precisa para que a cultura ela possa ser fomentada mais e mais? Porque a gente sabe que tem diversos projetos, teve a Lei Paulo Gustavo, teve a Lei Aldir Blanc, né, que foi lá no período da pandemia. No entanto, algo voltado para Itatira, para dar aquela força, dar força para o músico, dar força para quem está começando ali um projeto cultural, mesmo que seja
de forma privada e que pede o apoio da prefeitura? O que falta de fato? A gente precisa institucionalizar, né, a cultura. A gente ainda é um setor, né, a gente não é uma secretaria, claro. Eu falo isso, né, não é puxando para mim, né. Eu sou muito honesto e não é modesta, sabe, W? É saber também que existe... não vou ficar fazendo propaganda para me beneficiar. Sim, sim. Até porque todos sabem e reconhecem o meu trabalho à frente da cultura, independente de cargo, né? Eu não estou aqui falando de cargo, porque a gente já faz muito sem cargo nenhum e isso não faz o trabalho ser melhor, mas claro... Só para deixar mais claro, o cargo, ele não vai, em hipótese alguma, fazer a pessoa melhor ou pior. Não é o cargo, é a ação da pessoa, né? Você como coordenador tem feito muito. Se nós tivéssemos uma secretaria, para ir direto ao ponto, se nós tivéssemos uma secretaria de cultura do município, tu acha que melhoraria? Melhoraria porque a relação institucional de uma secretaria com o Estado, de uma secretaria com um MINC da vida, com outros setores da sociedade, é diferente do que eu chegar lá e dizer que eu sou um departamento, né? Tem esse... Quando você chega à Secretaria da Cultura de Itatira, tem outra forma de barganhar, você tem um empoderamento, vou dizer isso, né? Então, você está coberto de uma questão política que lhe dá mais poder, no sentido de negociar, de propor, de cobrar, de fiscalizar, diferente de um setor, né? Um departamento ali, entendeu? É um departamento. Então, a gente chega num lugar e fala que é um departamento, até a gente tratar diferente, entendeu? Sim. Então, não vai mudar o trabalho, vai aumentar o trabalho, né, no campo da gestão pública, mas vai nos garantir uma posição de poder trabalhar melhor, porque como secretaria a gente tem poderes diferentes de como setor, né? Porque como secretaria tem que passar por A, B, C ou D para poder as coisas chegarem, como setor, quer dizer, precisa ter uma cadeia, tem que respeitar uma hierarquia, como secretaria não. O secretário também tem sua autonomia de resolver, de bancar e de promover, diferente de um coordenador que tem que passar por A, entendeu? Então, essa dimensão política da secretaria, ela é muito forte. A gente já está há 20 anos, Itatira é um município super reconhecido no campo da cultura. A gente dá aulas para os municípios vizinhos, eu falo isso de modéstia à parte no campo da gestão pública, tanto que a gente lançou o edital dos agentes culturais, os agentes territoriais da cultura fizeram um mapeamento, né? Ainda não foi da forma como a gente queria, mas fizeram um mapeamento. Esse projeto foi reconhecido pela Secretaria da Cultura do Estado, pelo MINC, o próprio MINC ficou... E com esse Ita Junino aqui, rapaz... O que o município não ia ganhar, né? A gente tem agora o Ita, que é a maior festa cultural do município, né? Sem dúvidas é o festival que mais movimenta a cadeia cultural, né? E que tem um grande apelo comunitário também, ou seja, prefeito nenhum vai querer fazer, não vai deixar de fazer o Ita Junino, porque existe esse apelo comunitário do que o Ita exista, né? Porque ele reflete um pouco da nossa identidade cultural, o Ita Junino. Então, ele congrega muitas coisas. Ele é um evento que passou de ser um pequeno festival, um festival de grande porte, onde Canidé, por exemplo, que é uma cidade grande, se espelha muito no Ita. Eles têm o Ita Junino como referência, eu sei disso. E outros municípios, para onde eu vou, que falam... Primeira coisa que eles conhecem Itatira pelo Ita Junino. Itatira, eu sei qual é, que tem o festival Ita Junino. Itatira, que tem aquele festival de quadrilha muito bom. Ano passado a gente conseguiu dar um corpo maior para o Ita, aumentando mais 2 dias, através do projeto o Ceará Junino, onde o Ita Junino passou a ser um festival de grande porte, né? Vamos... já acreditando nisso, esse ano a gente está tentando também sediar a etapa do Ceará Junino para a gente ter uma programação de 5 dias. Em breve vai ser lançado aí a proposta do Ita Junino. Então, assim, o Ita e a Folia no Sertão ali, né, uma simbiose, porque reflete um pouco da identidade cultural do município. E hoje a gente tem a Folia no Sertão, que é a 3ª melhor quadrilha do estado do Ceará, reconhecida. Bom demais, cara. Reconhecida. Muito bom mesmo.
E eu fico muito orgulhoso da Folia no Sertão, porque conheço o trabalho deles desde 2012. E eles chegaram no pódio, na elite da quadrilha junina do estado do Ceará. E posso dizer do Nordeste, porque as melhores quadrilhas do Nordeste são cearenses. Então, Folia no Sertão, ela derrubou quadrilhas de porte, de anos, né? Tu é louco. Deixa eu te contar um exemplo. Por exemplo, eu estava aqui ano passado, a gente ajudou também na transmissão, junto com outra equipe. Fizemos a transmissão lá do Itajunino e eu fui entrevistar eu chamo ele de Zé Testinha, porque me falha o nome, o Reginaldo. Sim. E o Reginaldo disse assim, olha, Itatira hoje é referência para o estado. A Zé Testinha, a quadrilha Zé Testinha, ela é referência da quadrilha em si. E Itatira hoje, com o Itajunino e a Folia que começou aqui, a gente começou a ver a Folia crescer, né? E hoje a gente está vendo a Folia e a gente faz as competições, já podemos dizer assim, olha, Zé Testinha primeiro, segundo lugar a Folia. Então tu imagina como é que foi o crescimento, né? E a gente vê o crescimento dessa quadrilha, vê que a quadrilha se formou lá atrás, foi galgando espaço e hoje está aqui, ó, junto com a gente. Então isso ele falando, isso é muito prazeroso, né? E ver também o reconhecimento, né? O reconhecimento de pessoas que estão há muito tempo, né? Que tem ali um grupo cultural grande como a quadrilha Zé Testinha, né? Isso. E ter esse reconhecimento da quadrilha Zé Testinha já é uma prova do nível cultural, quer dizer, do nível cultural não, mas do nível técnico que a Folia no Sertão tem hoje, à frente de várias outras quadrilhas do estado do Ceará. Então, ano passado em Sobral, a Folia no Sertão ficou em terceiro lugar das melhores quadrilhas do estado, são entre as 20. Eles pegam as 20 quadrilhas das regiões do estado do Ceará e essas 20 quadrilhas vão disputar o título de melhor do Ceará. E a Folia no Sertão ficou em terceiro lugar, pasmem, município de 20 mil habitantes, que é o que mais deixa os produtores culturais em choque. Como é que um município tão pequeno consegue produzir uma quadrilha de nível técnico, artístico e um nível também cenográfico, musical, né? Os meninos são bons, cara. A verdade aquela banda, eu às vezes fico acompanhando os meninos lá do regional. Cara, eles fazem um som totalmente diferente, gostoso de se ouvir, sabe? Outro reconhecimento é a Mari, né? Você assiste ali a quadrilha, você tá ali como espectador e muitas das vezes a gente tá trabalhando, transmitindo, você vê aquele áudio ali, é gostoso de se ouvir, sabe? Desde a bateria, tudo, as vozes. Sim. Ou seja, é tudo pensado, né? Tudo pensado. E a galera muito lá profissional. E a galera lá no tablado, lá no piso lá, dando sangue, né? Fazendo. Eu já vi gente que fala que, por exemplo, tá com um calo desse tamanho aqui. E tá dançando lá com um sorriso no rosto. Rapaz, isso A Folia é um grande patrimônio de Itatira, assim, eu sou muito orgulhoso. E uma coisa também que eu me orgulho foi de ter juntado as quadrilhas do município, né? Talvez poucas pessoas sabem, Itatira tinha 2 quadrilhas. Ah, rapaz, justamente. Vamos contar um pouquinho dessa história, porque, por exemplo, existia uma rivalidade. Não era uma rivalidade? Rivalidade entre a quadrilha da Serra e a quadrilha de Lagoa do Mato. Era assim, não tinha a quadrilha de Itatira, era a quadrilha da Serra, da Itatira sede, e a quadrilha de Lagoa do Mato. Agora o Leandro vai contar um pouquinho dessa história. E aí, a gente conviveu com muitos conflitos, tentando lidar com muitas pressões das 2 quadrilhas, e o recurso local é muito pouco para poder dar qualidade técnica às 2 quadrilhas, né? A prefeitura ela entra com muita força na execução da quadrilha, né? Então, eu acho que é um dos poucos prefeitos do estado que consegue bancar uma quadrilha como Itatira. E recentemente vários donos de quadrilhas vieram me procurar, até conversando com a Alisson hoje por telefone. Alisson, todo mundo querendo saber qual é a receita qual é a receita para chegar no prefeito. Para que os municípios aceitem e ajudem, de fato, né? E eu falando para esses municípios, é boa vontade querer que a cultura funcione. É só boa vontade. Querer, eles fazem dar certo de todas as formas. E isso mostra um pouco desse reconhecimento que o prefeito tem em relação aos outros prefeitos da região. Eles usam Itatira como um escudo quando o prefeito não quer apoiar a quadrilha. Na Itatira a quadrilha é apoiada por tudo, tem ônibus com ar-condicionado para os brincantes. Eu vi um vídeo, é interessante contar isso, uma quadrilha de uma cidade grande, eu acho que quase
70 mil habitantes, e o rapaz fazendo a comparação. A galera no pau de arara, velho. Tu é doido. É muita humilhação. Sabe? Muita humilhação. Eles pegam um sacolão de pano, botam todo o tecido dentro, né? As roupas das meninas, dos meninos, e jogando em cima do caminhão, amarrando, e a galera subindo, rapaz, trepado lá, tinha um até com a rede lá. Parecia mais aquele negócio lá dos romeiros, né? Sim. Que a galera vinha de fora. Uhum. E eles compararam com o ônibus de Itatira, a galera no ar-condicionado e tudo mais. Mas a galera merece, cara, porque eles viajam muito, eles dão sangue pra dançar e trazer o título. Nada mais justo do que o município dar ali um conforto na hora deles trafegarem de uma cidade para outra. E a gente viu essa comparação deles, não foi a gente que fez essa comparação. Uhum. A gente gerou até gerou uma informação com isso, notícia, né? Porque o município estava cobrando recursos da prefeitura, onde o município de Itatira, com 20 mil habitantes, conseguia dar esse suporte. Isso é de tirar o chapéu, claro. Sim, é inédito. E aí, Itatira tinha uma quadrilha, o responsável era o Emerson Salles, conhecido como Vavá, e o Junino Folia no Sertão aqui em Lagoa do Mato, o Alisson. Então a gente fez uma reunião na Secretaria de Educação e propomos criar uma quadrilha só, a Folia no Sertão, por já ter... A gente pensou em criar um novo nome, foi dada essa sugestão, mas a gente pensou que a Folia no Sertão, como ela já tinha tido um destaque maior na época, então a gente preferiu ceder esse espaço para a Folia do Sertão, para manter o nome, mas que a gente pudesse integrar, fazer uns integrantes só, e poder fomentar de uma forma mais intensa o trabalho deles, né? Então foi um diálogo muito feito, muito harmonioso, eu como um juiz lá, tentando negociar das duas partes para que a gente pudesse ter um único grupo cultural. Mas me conta aí, alguém falava daqui do lado, aí você... Ei, calma aí, vamos devagar. Porque... Fazendo aquela mediação toda, né? Porque era um momento também que tinha uma lavagem de roupa, aquelas intrigas, né? Sim, sim. E aí a gente conseguiu fazer isso, né? E juntamos com nossos bons senso que a gente tem, a forma de também os meninos respeitar também um pouco de mim. Eu fico feliz deles terem esse respeito, essa confiança, e aceitaram essa ideia, assim, gente, vamos propor fazer um teste, esse ano a gente faz, se der bom... Cara, a quadrilha virou outra, velho. Ficou assim, digamos que tinha uma produção com um recurso X, aqui embaixo. Quando veio a galera lá da Itatira também, para ajudar com os dançarinos, figurino e tudo mais, juntaram as mentes, aí o recurso, subiu para cá. E as mentes brilhantes, é claro que... né? Produzem mais, sem dúvida. E aí foi isso, assim, a gente tem hoje a Folia como um patrimônio mesmo, e com esse investimento que, claro, faz voltar muito, porque Itatira, eu até falei de divulgar no ônibus a Itatira, porque eles são um símbolo de divulgação da nossa cultura, né? E aí muitas pessoas da Secult, Lenda, eu fico impressionado como é que Itatira, um município pequeno, vem derrubar as grandes, vem derrubar de Fortaleza, vem derrubar de Quixeramobim, a de Sobral, entendeu? Helena, tinha que ter, a galera sair esse ano para os cantos, tinha que ter um ônibusão todo adesivado aí, ó, com tudo que é de cultura de Itatira. Sim. Tu já pensou? Aí a quadrilha saindo de Itatira, com um ônibus adesivado lá. Aqui temos patrimônio imaterial, Boi dos Caretas. Aí fala lá, Folia no Sertão, campeã tantas e tantas vezes, campeã disso, campeã daquilo, terceira melhor do estado. Aquilo ali, os outros, ao verem aquilo, eu acho que já deve tremer, sabe? Na nossa região, a quadrilha já é, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes campeã da etapa regional. E pasmem, outra coisa, dos Sertões de Canindé, nunca chegaram nem no top 10. E já são 25 edições da etapa estadual. Dessas 25 edições, o Sertão de Canindé nunca chegou ao top 10. Itatira chegou no top 3, né? Então, assim, é um motivo de muito orgulho, fruto de muito investimento, de muito trabalho árduo. Os meninos trabalham 7 meses por ano, né? O ano todo trabalhando. Né? Então, existe uma dedicação fora do normal, de abdicar da sua vida pessoal para dar gás e vida àquelas histórias,
aqueles temas que eles criam com muito trabalho, com muito carinho. Então, assim, folia é de fato um grande símbolo da nossa cultura e de orgulho mesmo de itatirense. Eu sou itatirense, tenho muito orgulho quando falo da Folia do Sertão. Eu falo com muita propriedade de dizer que é um nosso símbolo assim, cultural bastante forte, potente da cultura e da juventude, né? Reflete também a nossa juventude ali. Conversando aqui com ele, Lennon Lopes, produtor cultural aqui no município de Itatira, também é escritor. Vamos já também falar um pouquinho sobre esse livro, né, que ele fez aqui no município de Itatira. Muita gente tem em casa, eu vou colocar aqui na tela agora a imagem do livro. E claro, nós vamos falar agora sobre os 37 anos já da Paixão de Cristo? São 37 anos. 37 anos da Paixão de Cristo aqui no município de Itatira. Um dos poucos municípios que também preserva essa parte cultural, que é contar a história de Jesus Cristo. Nós estamos na Semana Santa, claro, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que é feito também aqui em Itatira, Leno. Conta pra gente. Bom, a Paixão de Cristo ela é o maior espetáculo céu aberto de Itatira, e a gente já tem aí uma trajetória de quase 4 décadas, e veio, né, dessa geração. Hoje nós somos a terceira geração, já estamos com a terceira geração da Paixão de Cristo, eu faço parte da segunda. Fui Jesus durante 8 anos, fui Jesus Cristo, muito incentivado pela Luciana Nunes, que na época coordenava a peça. Ela ainda está com a gente ainda, mas começou com ela lá atrás, meu pai, né, aquela história do grupo de jovens com a irmã Judite, irmã Cláudia, que criaram essa peça para encenar ali todas as estações de Cristo, e isso foi se formando como algo muito particular. A Paixão de Cristo ela se aproveita do cenário natural de Itatira, então a gente não tem muita dificuldade com o cenário, porque a cidade em si ela consegue trazer um pouco dessa memória afetiva, desse sofrimento, desde o Calvário até a próprio Jardim das Oliveiras, o Palácio de Pilatos. Então tudo isso aí a própria cidade já vai também nos presenteando. Então aproveita também os atores locais, a gente usa 100% dos jovens, que são muitas vezes 100% amadores, mas com uma entrega, um profissionalismo muito grande. Agora mesmo eles estão lá na produção, fazendo as roupas, fazendo o cenário, montando tudo. Então, assim, tá todo mundo unido, né? É algo inédito também dessa união de fazer um espetáculo gratuito, aberto para a comunidade, que já vem emocionando aí 37 anos, né? Então, é um momento também é um patrimônio imaterial também na nossa cidade, e que a gente tem aí um grande poder cultural forte durante a Semana Santa, que não pode viver sem a Paixão de Cristo de Itatira. É um momento muito bom. Me diz aí, quem foi que começou de fato a pensar lá atrás na Paixão de Cristo no município de Itatira? Foi a dona Luciana? Quem mais? Foi a Luciana, que na época era muito jovem, ela tinha seus 20 anos. Meu pai, Marreca, né? Então tinha toda a minha família envolvida, família paterna. Minha avó também, era quem fotografava, minha avó materna, Margarida Jucá, era quem fotografava a Paixão de Cristo. Então eu tenho toda a memória da Paixão de Cristo lá em casa, eu tenho umas fotos desde o primeiro ano até 2024. Então a gente tem assim um álbum perfeito da Paixão de Cristo. E então foram essas figuras, né? A irmã Cláudia, a irmã Judite, que já está com Deus, mas era ali o grupo de jovens da igreja, que eles realizavam momentos com jovens e faziam essas encenações. Então, meus tios envolvidos, né? Depois, quando eu entrei, minha mãe produziu também a Paixão de Cristo. Quando a minha mãe produziu, eu fui ser Jesus. E aí, minha mãe, a Reginalda Alencar também produziu uns anos. E aí eu fui ser Jesus, meus irmãos, a minha irmã era empregada, meu outro irmão era soldado, depois foi discípulo, e todos nós lá em casa sempre foram muito envolvidos. Hoje eu envolvo a minha sobrinha, que aí já é a terceira geração lá em casa, já está a minha sobrinha também envolvida. Então, assim, é algo muito familiar, a gente vê passando, né? Os pais hoje colocam os filhos, aqueles pais que não conseguem, colocam os filhos, e tem essa coisa da geração, de passar o saber para gerações. E eu já fui
Jesus, a minha irmã já foi Maria junto comigo, a gente encenou junto. Então, assim, quando chega a Semana Santa, a gente já sente, assim, aquela coisa da aquele clima, né? Da Paixão de Cristo que vai ter, e da entrega, e a gente coloca muito amor, sabe? Existe um amor ali, e graças a Deus tem dado certo. Nós somos a Paixão de Cristo mais velha dessa região, né? E a gente só perde a Pacatuba, que tem 52 anos, e, se eu não me engano, Nova Jerusalém, que tem 50 anos, que é no Rio Grande, na Paraíba, em Pernambuco, desculpa. Pernambuco também tem mais de 50 anos de Paixão de Cristo. Pacatuba, que é a maior Paixão de Cristo do Nordeste, tem seus 52 anos, e Itatira tem 37 anos de atuação. Legal. Agora, uma das coisas que eu acho que deve chamar bastante atenção, não sei para você, mas também essa questão da cultura do turismo religioso no município de Itatira. Como é que você vê essa situação do município? Você acha que com essa chegada da estátua do Menino Deus, pode ser cada vez mais fomentado um trabalho como esse da Paixão de Cristo? E, claro, lá atrás tinha ajuda financeira do município para poder produzir, ou o pessoal mesmo que fazia as doações, como ainda hoje existe também as doações por parte dos envolvidos? Bom, a Paixão de Cristo, por muitos anos, a gente ficou com a ajuda mesmo assim da igreja, a gente, inclusive, os figurinos da Paixão de Cristo eram as batas antigas dos padres. Batas essas, por exemplo, da década de 50, né? Então a gente pegava as batas antigas, bem trabalhadas da Paixão de Cristo, e usava como figurino da Paixão de Cristo. Isso. Teve um ano que foi só de TNT, todas as roupas de todo mundo de TNT, devido às condições. Tecido mais barato? Isso. Né? Em 2015 foi meu primeiro projeto. Para quem não sabe, eu também sou projetista. Meu primeiro projeto que eu fiz na minha vida foi o projeto Paixão de Cristo. E a gente passou em primeiro lugar. De 37 projetos do interior, a gente passou em primeiro lugar. E aí a gente conseguiu montar uma estrutura melhor para a Paixão de Cristo. E esse projeto sustentou a Paixão de Cristo de 2015 até 2024. Foi quando a gente conseguiu um projeto também da Paixão de Cristo, o ano passado. E fizemos uma renovação, porque os figurinos eram dos mesmos de 2015. O ano passado a gente conseguiu melhorar a estrutura da Paixão de Cristo. Fizemos a renovação de 40 figurinos, graças a um edital, que é o edital da Paixão do Ceará. Promovido pela Secult-CE, que é a Secult, Secretaria da Cultura do Estado. E esse ano também. A gente conseguiu ficar em primeiro lugar, entre 40 projetos, também para produzir a Paixão de Cristo. Esse ano o nosso foco é cenário, então a gente está gastando muito da Paixão de Cristo com cenário, graças ao recurso federal. E claro, a gente tem a contribuição, né, da Prefeitura Municipal, dando suporte logístico, né, que a gente precisa, Secretaria de Educação, né, a Luciana, por ter essa ambiguidade dentro da Paixão e ser secretária de Educação, também dá todo o suporte para a gente. O prefeito também está muito disposto, vai participar com a gente também na sexta-feira. E a comunidade, ela se envolve como, W? Eles dão o café, o bolo, a água para os ensaios. Então, assim, a gente tem esse envolvimento. Ano passado, a energia faltou na cidade, e quem conseguiu bancar a iluminação foi a própria população, ligando seu farol do carro, farol da moto, celular. E foi um espetáculo único. Assim. E ficou bonito, viu? Ficou lindo. Bonito. As fotos ficaram maravilhosas, assim. E essa semana eu dei uma entrevista para a TV Assembleia, e eu falei desse episódio. Eles ficaram muito impactados desse envolvimento, né, da comunidade com... Então, assim, ninguém vai conseguir tirar a Paixão de Cristo de Itatira, né? Porque ela é um patrimônio local. As pessoas precisam dela para dizer assim, a Semana Santa em Itatira, ela existe, entendeu? Sim. Existe essa parte religiosa muito forte, muito densa, muito profunda, mas a parte cultural, ela faz assim o jogo com a cidade, porque vem os familiares, é um momento de confraternização, mesmo que o momento não seja de confraternização. Mas a nossa cultura sertaneja é um momento de confraternização, porque a gente está também pegando as primeiras colheitas do inverno, durante a Paixão de Cristo. Então a Paixão de Cristo ali vira um momento celebrativo, apesar que é a morte de Jesus, mas para nós sertanejos é um momento celebrativo, de união, de renovação, de ver os familiares que eles vão, porque esse ano é um feriado grande.
Então, assim, esse ano a gente promete entregar aí um cenário bacana, uma estrutura melhor, um espaço melhor, com esses investimentos, né, que a gente tem tido e reconhecido. A gente está sendo super reconhecido também fora. Então, assim, a Paixão de Cristo é um momento muito importante para a nossa cultura popular e também para a nossa cultura religiosa cristã no município. Muito bem. Olha só, conversando aqui, o bate-papo muito bom mesmo. Gostoso conversar com o Leno aqui. A gente está conhecendo muito sobre a cultura de Itatira por meio desse podcast. Deixa eu aproveitar para convidar vocês que estão nos acompanhando, tá? Para se inscrever no nosso canal. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e, claro, você vai ficar por dentro aqui de tudo que a gente for publicando e, claro, também dos nossos podcasts que vão ao ar todas as sextas-feiras às 19 horas, tá? Aqui conosco, Leno Lopes, produtor, projetista, digamos, escritor, professor, muitas outras coisas que ele vem fazendo, claro, para levar sempre a informação para você que está lá, que quer saber da cultura. Ele também ajuda a informar nesse ponto, porque se ele faz o projeto, ele precisa também repassar para a população, está mantendo aí as redes sociais da cultura bem ativas, está sempre disposto a ceder entrevista, esteve na TV Assembleia essa semana, vai estar sempre aqui na Rádio Sertão Central, na TV Lagoa, e a gente fica grato por isso, tá bom? Leno, se tu tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas, para os produtores culturais de outros municípios, o que é que tu deixaria para ver, claro, esses municípios também crescendo dentro da cultura? Estude o seu lugar, sabe? Não adianta a gente ser um bom projetista se a gente não estudar o lugar. A gente tem subestima o nosso conhecimento sobre a nossa cidade. Então, quanto mais você conhece, você vai percebendo várias camadas que tem ali a cultura, as relações. Então, não é simples montar um projeto achando que você conhece tudo. Eu acho que o que falta em muitos produtores locais e produtores culturais é estudar o lugar, sabe? Fazer essa imersão com o seu próprio lugar. Não achar, eu sou itatirense, então eu já sei de tudo de Itatira. Não. Eu acho que aí está um engano. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se aprofundar sobre aquilo que é nosso. Entender o que é a nossa cultura alimentar, nossa cultura popular, o que é que nos motiva no dia a dia. A cultura está em várias partes da nossa vida. Então, a gente precisa, para além dessa cultura do nosso dia a dia, essa cultura material, que é a dança, o teatro, a pintura, o museu, os caretas, o Paixão de Cristo, o pastoril, a quadrilha. Então você tem que conhecer, tem que estar dentro, sabe? Você tem que conviver com aqueles grupos. A gente tem muitos grupos aqui em atividade, que trabalham pontualmente. Mas é isso, a cultura, ela só é feita se ela for vivida, né? Hoje eu só consigo fazer cultura porque eu vivi a cultura e eu vivo ela. Não adianta você querer fazer cultura apenas digitando no computador. Você tem que viver. Então eu vou lá pro terreiro dos mestres, eu fico lá com o Reisado de São Gonçalo, o tempo que for, eu vou no final da temporada, eu vou com o pastoril para onde eles vão, eu vou com a quadrilha junina, eu sigo o Reisado do Boi lá do Alegre 2, né, no Ponto de Cultura Boi Catingueiro. Então você vai ter que viver ali para você sentir e entender quais são as necessidades, quais são os problemas, o que é que falta, e aí você consegue produzir algo dentro daquela realidade. Eu acho que o que falta a mensagem que eu digo, estude, né? Uma coisa que eu sempre fiz muito foi estudar, fui para fora, estudar fora, para tentar reconhecer um pouco o meu lugar, porque de longe a gente consegue também ver os defeitos que a gente não vê quando está perto. Então, quando eu fui embora para São Paulo, eu vi vários defeitos que tinham, para voltar para cá e tentar trazer, né, melhorar. Uma solução, né? Isso. E é tanto que a gente sempre está aí. Eu ajudo também em outros lugares, as pessoas estão sempre me procurando também para contribuir. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Já te deram propostas? Já disseram assim, Leno, quer trabalhar com a gente aqui não? Por exemplo, o estado ou outros municípios? Fala aí. Bom, sempre aparece, esse ano apareceu umas propostas bem interessantes, né? E
Eu não vou mentir, tem uma requisitação aí, já vieram me procurar. E aí eu não me senti confortável, ainda sinto que faltam algumas coisas, mas confesso que ainda estou tentado, né, a mudar aí, não sei, quem sabe, mas existem essas propostas bem tentadoras, que eu ainda nem disse sim, nem disse não, estou analisando, mas depende de um conjunto de fatores, né. Mas claro, quando a gente vai trabalhar, a gente vai sendo reconhecido e o nosso nome vai passando por muita gente importante, e que quer a gente perto, né? E aí eu tenho analisado essas propostas com muito carinho, porque também gosto muito daqui. E fico nessa briga interna, né? De sair, não sei, mas enfim, tudo é possível. Eu acho que quando a gente também não se acomoda, a gente consegue trabalhar de longe ou de perto. O importante é não se acomodar. Eu acho que esse trabalho com a cultura, ele nunca deixa a gente acomodado. Em breve a gente vai lançar um filme, depois eu vou falar um pouco sobre ele em outro momento. É um filme mais em Canidé que eu estou ajudando a produzir. Então, assim, sempre está aparecendo propostas, né? Então eu estou me arriscando em várias áreas, né? Vou entrar agora no audiovisual, já lancei um livro, estou nessas produções dos grupos também. Tem esses eventos, a gente vai lançar também, o Festival de Inverno, depois de 5 anos, né? Muito bom. E acho que você também fez parte desse momento lá, eu lembro de você. Sim, participamos lá. E, enfim, tem esses projetos aí que a gente está se arriscando em outros municípios, mas graças a Deus é fruto do nosso reconhecimento e do trabalho que a gente tem feito, né, aqui em Itatira. Perfeito. Conversei hoje com o Leno Lopes, produtor cultural, escritor, projetista, professor aqui no município de Itatira. Leno, queria demais, cara, agradecer por ter vindo aqui. Obrigado. Tá bom? Obrigado por contar um pouquinho da tua trajetória e dentro dessa tua história, claro, a gente conhecer o município de Itatira, porque quando eu fiz o convite para o Leno, de fato eu queria conhecer um pouco do município de Itatira e levar para vocês que estão nos acompanhando por meio da história dele, porque quem nasceu dentro da cultura como ele e vem trazendo essa bagagem e o município vem se desenvolvendo dentro da cultura, não seria justo nós não convidarmos para que ele pudesse contar a história. E eu sempre digo, a história ela pode ser contada de diversas formas, mas quando você conta, ela vai ficar para sempre daquele jeito, tá? E aí as pessoas é que vão se encarregar de levar essa história ano após ano. Eu te parabenizo, cara, pela tua vida, pela tua trajetória. E mais uma vez, obrigado. Espero que tu tenha gostado aqui do nosso WCast. Eu quero agradecer, né, o W e a equipe aqui que produz, Rosângela, né, que está aqui também na produção. Então, assim, W, parabéns por esse projeto. Itatira tem muitos potenciais e você é um deles, né? A gente precisa mencionar também que você faz parte desse hall que mantém a cultura, você faz a cultura digital. É um termo novo, mas cada vez mais está se criando políticas de cultura digital e você é uma pessoa que tem feito esse trabalho. Eu acompanho você também há muito tempo, então assim, um itatirense que nunca deixou de desistir, que sempre acreditou nos seus sonhos. Você também é uma referência para a gente que faz cultura. Então assim, obrigado, é uma honra estar aqui, fico feliz de contar a minha história. Eu não conto muito, confesso que eu acho que eu nunca falei da minha história, essa é a primeira vez. Estou muito feliz e lisonjeado, assim, de estar aqui de verdade, com muita sinceridade, de poder abrir um pouco desse livro da minha vida para você e para todos os seus seguidores, né, desse podcast muito massa que eu tenho, que vai só crescer cada vez mais. E o que precisar, pode contar comigo. Obrigado, Leno. Muito bem, então, importante, eu conversei com ele. E você vai participar do nosso podcast também, tá? Nós vamos mandar o convite para você, mas vamos agradecer quem está conosco. Deixa eu agradecer aqui o Augusto, lá do Super Povão, a Maiara também. Agradecer também aqui a loja virtual Rafitness, a Rosângela, minha esposa, que está produzindo o podcast comigo. E deixa eu dizer para vocês, olha, a TV Lagoa tem para vocês gerador para o seu evento, tá? 8 kVA, até 10 horas funcionando, a diesel. E claro, nós temos também painel de LED, som. Se você precisar para o seu evento, entre em contato conosco, que claro, nós estaremos ajudando você a produzir o evento, tá?
TV Lagoa também tem um palco praticável como esse daqui, ó. Vamos abrir aqui nessa página. Vários palcos como esse daqui, tá? Nós temos aqui um total de 9 e você pode também contratar com a TV Lagoa. Fazer um palco aí, quem sabe, de 6 metros por 3, né? Até 40 centímetros ou 90 de altura, já pensou? Pois é, entre em contato com a gente. Valeu, gente! Obrigado por estar conosco no WCast, mais uma edição que você acompanha aqui conosco. Um abraço!